Olá, meus irmãos, uma boa noite. Você que está nos acompanhando agora. Estamos aqui mais uma vez no nosso momento de oração no seu lar. Momento esse que nós nos reunimos, nós compartilhamos as nossas necessidades a Deus e uns aos outros. Espero que você compartilhe esse vídeo, que mais pessoas possam estar assistindo, compartilhando e orando junto conosco. Toda sexta-feira, a partir das 21 horas, estamos aqui reunidos orando e fazemos isso em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero falar para vocês a respeito de algo que acontece não apenas às pessoas que não conhecem a Jesus, mas também a você que já conhece a pessoa de Jesus, já é crente no Senhor Jesus, mas pode estar passando por esse problema. Que problema seria esse? Eu quero falar é a ansiedade. E a ansiedade é algo que não é privilégio de alguns ou necessidade de alguns. Eu quero ler junto com você aqui o que diz a OMS, Organização Mundial da Saúde, a respeito da ansiedade. Você preste atenção, olha o que a OMS classifica a ansiedade. Ansiedade definido como um estado de inquietação, angústia ou preocupação excessiva, frequentemente associada a situações de perigo ou incerteza. A ansiedade é uma reação emocional natural, mas quando se torna persistente e intensa, pode se tornar um transtorno, afetando significativamente a qualidade de vida e o bem-estar da pessoa. Então, a ansiedade ou o excesso de preocupação pode desestabilizar você, tirar você, às vezes, da normalidade da sua vida, te descentralizar daquilo que você deveria estar fazendo. É interessante que o apóstolo Pedro, sabendo dessa situação humana, que eu acredito que ele também tenha passado por isso, ele nos deixa um conselho na sua carta, a sua primeira epístola, no capítulo de número 5, a partir do verso de número 7. Apenas o texto, ou o versículo número 7, está escrito assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pedro, sabedor das necessidades, das dificuldades humanas, ele escreve à igreja orientando e falando sobre as dificuldades da vida, sobre o trabalho, sobre as preocupações. E quando ele chega nesse versículo, no versículo 7, ele orienta a fazermos algo que parece simples, mas que é necessário fazer. Alguns, por não lerem a Bíblia, ou não, por não saberem essa indicação ou orientação do apóstolo, às vezes chegam ao extremo, como eu li aqui sobre a Organização Mundial da Saúde, e saem, perdem o chão, vamos colocar assim. E interessante que o texto ele diz assim: porque ele tem cuidado de vós. Pedro ele não diz que ele vai cuidar. Pedro diz que ele está cuidando, ou ele tem cuidado, ou seja, em todo momento que você passa, em todo momento da sua vida, por onde você anda, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua família, nos seus afazeres diários. Deus ele não está longe de nós, ele está cuidando. Ele cuida de você quando você sai para trabalhar, ele cuida de você quando você está no seu trabalho, ele cuida de você quando você está dormindo até, Deus está cuidando de você. Deus é um ser que ele nos cuida, é um Deus tão cuidadoso, um Deus tão amoroso, que ele cuida num todo da nossa vida. Ele se preocupa com a nossa qualidade de vida, com o nosso tempo de sono, tempo de descanso. Deus se preocupa com o nosso corpo físico, nos orienta a cuidarmos do nosso corpo físico. Deus se preocupa com a nossa necessidade emocional. Deus se preocupa com a nossa necessidade espiritual. Ou seja, em qualquer área da nossa vida, em todo tempo, Ele está cuidando de nós. Assim como
Pedro escreve aos irmãos e orienta isso, Pedro tinha certeza de que essa palavra ela se cumpre na vida de todos aqueles que buscam a Deus, que se dispõem a se aproximar de Deus. Pedro sabe que Deus, como diz na sua própria palavra, Deus, ele não despede de mãos vazias aquele que o buscam. Deus, ele se preocupa com você, Deus se preocupa comigo, Deus se preocupa conosco. E você que nos acompanha, você que nos assiste, pode até estar pensando, mas eu não vejo o cuidado de Deus, eu não vejo isso na minha vida. Só o fato de você estar me assistindo, estar ouvindo esta palavra, já é uma indicação de que Deus se preocupa com você, que Deus está buscando cuidar de você. Então essa é uma palavra que nos conforta, que nos consola. E quando diz lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, a ansiedade aqui é preocupações, dificuldades da vida, o texto diz que é para lançar todas. E todas, como todos sabem, é todas. Não deixar nada de fora. Sua preocupação com a sua saúde, preocupação com seus filhos, as preocupações com o seu trabalho, as preocupações com a igreja que você congrega, preocupação com aquele seu amigo que você tem falado de Jesus para ele. Ou seja, preocupações normais da vida. E também aquelas que estão fora da nossa mão, fora do nosso controle. Nós sabemos que como seres humanos falíveis, ou seja, que somos limitados, tem situações que fogem à nossa mão, ao nosso controle, que nos deixa abatido, nos deixa cansados, fadigados. Mas a minha palavra para você nesta noite, querida, é justamente isso. Lance sobre Jesus toda a sua ansiedade. Coloque diante de Jesus, coloque nas mãos de Jesus os seus anseios, os seus medos, temores. Coloque diante de Jesus os seus projetos. Coloque diante de Jesus tudo o que você quer fazer, que você está fazendo. Não deixe nada de fora. Não se esconda de Deus. Abra o coração. Fale como você se sente, como você está sentindo, o que você está vivendo, o que está acontecendo com você. E o texto ele vai se cumprir na sua vida, porque ele tem cuidado. Jesus está cuidando, ele sempre cuidou de você, e se você abrir o coração, ele continua cuidando. Jesus não é um Deus que está longe, é um Deus que está perto, como a própria palavra nos orienta, que Deus Emanuel, Jesus é o Deus conosco, é o Deus que está ao nosso lado. Assim eu peço que você lance sobre Jesus toda a sua ansiedade, suas preocupações e medos. Essa é a minha palavra para você, porque ele tem cuidado. Ele vai cuidar de você, ele está cuidando de você. Assim eu quero deixar essa palavra para você que me acompanhou até agora, para você que irá acompanhar este vídeo um momento oportuno. Que Deus possa cuidar de você, que Deus cuide de você, que Deus trate com você e que Deus se revele a você. No momento de maior dificuldade, como diz o salmista no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da nossa angústia. Agora eu quero orar com você, querido. Orar e entregar diante de Deus todas as nossas preocupações. Pai, em nome de Jesus, eu me junto agora com cada um dos meus irmãos, com cada um daqueles que me assistem, que está ligado neste momento, que está nos acompanhando. Eu quero colocar diante de Ti, Jesus, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, os nossos medos, temores, a nossa família, o nosso trabalho, a igreja onde nós nos reunimos. Quero colocar diante de Ti, Senhor, cada uma das nossas necessidades. Aquilo que tem, Senhor, tirado o nosso sossego, aquilo que tem nos deixado preocupados excessivamente, nós, neste momento de oração, nós colocamos nas Tuas mãos e pedimos, age em favor
dos teus filhos, em nome de Jesus, ó Pai. Quero pedir também que cada um dos meus irmãos seja fortalecido neste momento, agora pelo consolo, pela ajuda do Espírito Santo. E aquilo que nós não conseguimos, aquilo que está fora da nossa mão, aquilo que é impossível a nós, faz por nós, ó Pai, em nome de Jesus. Que a tua mão, a tua boa mão, a tua misericórdia seja com cada um dos meus irmãos. Que eles possam neste momento ser abraçados, que eles possam ser acolhidos e fortalecidos por ti, ó Pai. É o que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, meu querido, que você tenha um final de semana de paz, de esperança, que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Amém.